Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao canal que vai tornar você mais comunicativa. Eu sou Martina Rosa, facilitadora de expressão pessoal, e essa daqui presente hoje é a Kendi Maria, minha cachorrinha, minha companheira. No vídeo de hoje, eu quero contar um pouquinho da minha história e do porquê que eu faço todo esse trabalho para ajudar as mulheres a aperfeiçoar a sua comunicação, acabando com o medo, acabando com a vergonha, acabando com o julgamento e conseguindo se expressar de forma mais tranquila, de forma mais assertiva. Essa história, ela vem lá da época do meu vestibular e tem um pouquinho, até eu deixei ela ficar hoje aqui, porque tem um pouquinho a ver com ela. Lá naquela época, tinha, né, aquela pressão, né, e aquele roteiro de vida, digamos assim. Todo mundo estava ali estudando, faz vestibular, ali acaba tendo um namoradinho, daí depois termina a faculdade, casa, tal, né? Então tinha aí um roteiro mais ou menos já pré-determinado. E na época do meu vestibular, eu queria ter feito veterinária. Eu sempre gostei muito de bichos, de cachorros, tal. E o meu pai, como muito sábio que é, e eu fui conversar com ele sobre isso, porque eu não tinha certeza absoluta. Não, na verdade mesmo, eu até tinha certeza que eu queria fazer veterinária, mas pelas razões e os motivos errados, porque eu sempre tive, a gente sempre teve em casa, sempre cachorro, gato, meu pai já teve sítio com gado, enfim, outra história. Mas então, na época do vestibular, já que conversei com ele, minha mãe disse que de jeito nenhum que eu não faria veterinária, porque não existia o curso de veterinária na cidade onde eu morava, né? Então, que não existia a possibilidade de eu ir estudar numa outra cidade, fora de cogitação. E tudo bem, mas daí eu não sabia o que fazer. Eu fiquei naquela, tá, se não é veterinária, eu não sei o que eu quero fazer. Eu fazia a menor ideia. Então, naquela época que eu veio a grande questão da minha vida, que é a questão, o que eu vim fazer aqui? O que você veio fazer aqui? E quando eu falo aqui, é nesse plano, nesse planeta Terra. O que você veio fazer no planeta Terra? E lá na época do vestibular, então eu comecei a me questionar, mas o que eu vim fazer nesse plano? O que realmente eu vim fazer para fazer a diferença? Eu não sabia responder. Simplesmente eu não sabia, eu não tinha essa resposta. Então, aquela leva, né, parecia uma manada, todo mundo estudando vestibular, todo mundo falando do vestibular, e eu via algumas colegas super seguras e confiantes do que queriam fazer, e eu ainda naquela, assim, putz, veterinária, conversei com meu pai, vi que não era bem aquilo, que eu queria mais mesmo é cuidar do bichinho. Mas abrir um cachorrinho, ter que fazer uma... Ai, gente, esqueci o nome agora, sacrificar, né, ter que sacrificar o bichinho, tudo isso, então eu disse, não, realmente veterinária não era para mim, estava pelas razões erradas. E ao invés, então, de ler aqueles livros todos indicados para o vestibular, eu fui ler Paulo Coelho, eu fui ler Augusto Cury, que na época se dava o nome de livros de autoajuda. Que seja, fui ler autoajuda para realmente me ajudar a definir, a decidir, afinal de contas, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, nesse plano, qual que é a minha função, né? Eu nunca acreditei que o trabalho, aquilo que mais a gente faz em toda a nossa vida, que é trabalhar, era simplesmente pagar conta. Eu nunca acreditei, eu sempre pensei realmente que era algo muito maior do que isso, era algo grandioso, mas eu não sabia que algo grandioso era o que eu vinha fazer aqui. Bom, chegou o dia, quer dizer, na verdade, o último dia de inscrição no vestibular, e eu resolvi então fazer fonoaudiologia. A decisão da fonoaudiologia veio a partir de uma palestra que o meu colégio estava proporcionando, trazendo professores e coordenadores de vários cursos para ajudar os alunos a decidirem. E um dia, então, eu assisti uma palestra de psicologia, não curti muito, e a palestra seguinte era de fonoaudiologia, que eu nem sabia o que era aquilo. Mas o que é isso mesmo? Até, né? Num primeiro momento, fica com dificuldade de falar a palavra ali, né? Mas tá, já que eu tô com tempo, não tô fazendo nada, vou ver o que é isso. E eu me encantei não lembro o nome dela, acho que era Isabel, me encantei pela professora e pelos pontos que ela trouxe na palestra, né? Levantando muito bem que tudo à nossa volta, a qualquer som, qualquer barulhinho que a gente está ouvindo,
a gente já sabe o que é, passou um carro lá fora. Eu não estou vendo o carro, mas eu sei que tem um carro passando porque eu estou ouvindo aquele carro passar. Eu já aprendi que aquele som representa o som do carro. Né? Ela era especialista em audição. Então, ela trouxe tantas coisas lindas da audição, eu disse, tá aí, eu vou fazer fonoaudiologia. Então, fui, me inscrevi, passei no vestibular, fiz fonoaudiologia, me especializei em audiologia clínica, trabalhei por 4 anos, 4 não, mais, 4 anos foi só em uma empresa. Eu devo ter trabalhado com toda a parte de audição, seleção, adaptação de aparelho auditivo, cuidando de idosos, reabilitando a audição, né, trazendo o som de novo para a vida das pessoas. Mais ou menos ali foi uns 6 ou 8 anos, agora não lembro ao certo, que eu trabalhei com a parte auditiva. Mas aquela sensação de, ainda não é isso. Está faltando alguma coisa. Sabe, eu ia trabalhar, eu gostava de trabalhar, a sensação de colocar o aparelho auditivo na pessoa, e a pessoa, oh, escutei o barulho, é o barulho da rua? Esse barulho que eu estou ouvindo é barulho da rua? De onde está vindo? Era muito incrível porque era um resultado muito instantâneo, né? Eu sempre gostei de resultados rápidos. Enfim, então, mas aquela sensação não vinha, aquela coisa do peito de verdade, aquela coisa que vinha lá do âmago mesmo, né, da minha essência, do que eu tinha vindo realmente fazer aqui. Então, eu continuei com essa questão. E na época, eu já estava trabalhando há algum tempo, e eu li um livro, que infelizmente eu não lembro que livro é esse, provavelmente um livro aí de autoajuda, que depois, né, agora se tornou autoconhecimento. E esse livro, ele tinha um exercício que até eu deixo como sugestão aqui para você que está assistindo esse vídeo até agora, era fazer uma retrospectiva até a infância e lembrar das coisas às quais você havia sido exposto, os estímulos que você recebeu do irmão mais velho, de algumas tias, avós, né, da família onde você estava, do meio onde você estava inserido. Toda e total programação neurolinguística. Então, como que o meu cérebro ele vinha sendo programado desde a minha infância. E aquele exercício abriu assim, eu disse, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Que burra! Porque a coisa que eu mais havia sido exposta na minha infância tinha sido a moda. A minha avó era costureira profissional, a minha mãe aprendeu a costurar olhando a mãe dela costurando, olhando as irmãs mais velhas costurando. Então, a minha mãe super costura e aprendeu tudo olhando. A minha infância foi brincando com a minha irmã embaixo da máquina de costura da minha mãe, enquanto a minha mãe fazia as roupinhas de boneca e ia dando as roupinhas ali, vai fazendo isso, corta aqui, corta ali. Então, era a maneira da minha mãe conseguir distrair as duas, né, que tem gêmeas, né, se você não sabe, eu sou gêmea, idêntica, então era a maneira que a minha mãe encontrou de fazer aquilo que ela gostava, que era costurar, né, sempre fazer algum trabalho manual, e distrair nós duas. Então, quando eu fiz o exercício, fui lembrando dessas memórias, eu fiquei assim, gente, como é que eu não fui fazer moda? Eu sempre gostei, né, dessa relação com a imagem, sempre ficava questionando um pouco a tendência de moda, né, eu estava super na tendência a tal peça, mas eu olhava, mas eu não gostei. Mas para fazer parte de um grupo, me sentir inserida num grupo, tinha que estar vestindo X, Y, Z, enfim, vem toda a parte aí da relação, da nossa relação da moda na adolescência, que é uma fasezinha ali um pouquinho complicada, mas todo mundo passa e que é bem bacana. Continuando a história, eu fiz, então, esse exercício desse livro, me dei conta, né, que o que eu mais havia sido exposta era bichinhos. Meu pai sempre deu bichinho de estimação para a gente de presente. E a moda, né? Então, quando eu me dei conta disso, eu disse, tá aí, eu vou fazer faculdade de moda. Na época, eu fui contar para minha mãe, toda empolgada, toda entusiasmada, todo mundo me cortou, todo mundo disse que não. E ali foi a primeira vez na minha vida em que eu tinha tanta certeza, mas tanta convicção do que eu queria fazer, que a opinião dos outros, o julgamento dos outros, pouco me importava. Eu lembro tão bem da minha irmã mais velha falando, eu disse, o que é? Vai fazer moda para ser vendedora no shopping? Eu disse, se for o caso, por que não? Qual o problema nisso? Então, eu ouvi todos os nãos possíveis.
Do meu ex-marido, ele disse que não ia me ajudar em nada, que não tinha condições, imagina, uma faculdade da particular, absurdo, muito caro, mais material, mais não sei o quê, como é que ia ficar a casa, né, a mulher com aquele papel de cuidar da casa, o que mais que eu ouvi? Enfim, nem lembro mais do que tanta coisa que eu ouvi. Só sei que foram todas coisas, julgamentos negativos contra aquela minha vontade. Mas como eu tinha tanta certeza, como se realmente eu tivesse criado um bloqueio, um filtro, uma barreira em que aquilo não me atingia. Né? A certeza, a convicção era muito forte de que eu queria fazer aquilo. Então, fui, me inscrevi era numa prova, um teste para retorno de diplomados. Eu lembro que eu tinha que fazer uma redação. E a redação foi sobre o caso da Geise Arruda, se eu não me engano o nome dela, que ela foi vestida com uma roupa extremamente sensual na faculdade e passou por uma situação extremamente constrangedora e foi super televisionado na época, eu preciso de água. E, enfim, era uma redação sobre aquela situação, aquele fato que estava acontecendo naquele momento, para ver como ficou gravado, ficou marcado. Passei, fiz o curso, e foi um curso que expandiu muito a minha cabeça. Realmente expandiu muito. Terminei o curso, ainda trabalhava como fonoaudióloga, fazendo seleção e adaptação de aparelhos auditivos, terminei a faculdade e comecei a trabalhar com criação de figurino para grupo de dança. Só que o que aconteceu? Terminou a faculdade, comecei a trabalhar, aquela sensação de que ainda não é isso. Que saco! Mas o que é então? Nossa, quando eu fui fazer o curso, eu estava tão certa, tão convicta. Por que essa sensação está voltando? E ali se passou, então, alguns anos, passou um ano, dois, mais ou menos, trabalhando, então, como fonoaudióloga no período da tarde e fazendo a criação de figurino de grupo de dança no período da manhã. E aquela sensação ainda continuava. Eu disse, putz, ainda não é isso, ainda não é isso. Só que aquilo me trouxe uma revolta. Assim, pô, que saco, entendeu? Se não é isso, afinal de contas, Deus, Jesus, seja lá quem for, né? Me dá um sinal aí do que é, né? Tipo, não pode ser que seja só isso. Tanta gente fala de satisfação profissional, de alegria, então eu quero sentir essa alegria, essa satisfação. Eu gostava do que eu fazia, mas eu sabia que faltava alguma coisa. Lá nas tantas, mexeu, virou, e eu larguei tudo. Larguei trabalho, larguei apartamento, vendi carro, larguei tudo e fui morar na Irlanda. Eu pensei, e tinha algo dentro de mim dizendo assim, eu vou encontrar a resposta que eu quero em outro lugar, não é aqui no Brasil. Sei lá de onde que veio isso, mas eu tinha essa certeza. Aquilo que muita gente fala, a resposta está dentro de você, não adianta se mudar de casa, não adianta se mudar de país, a resposta está dentro de você. Mentira. Ou tá, vamos dizer assim, não é uma mentira, mas não é uma verdade absoluta. Não é, de fato, realmente não é, pela experiência própria. Você já vai entender. Acompanha aí o raciocínio. Então, larguei tudo, fui para a Irlanda, fui trabalhar, fiz trabalho voluntário, fazendo... Meu primeiro trabalho na Irlanda foi fazendo trabalho voluntário numa charity. Charity é um brechó que vende as peças para alguma ação beneficente. E a charity em que eu trabalhava, ela é específica, ela foi a primeira criada na Irlanda não, na Europa, na Primeira Guerra Mundial, para conseguir medicamentos, alimentos e remédios para mandar para a Grécia. Isso criado na Inglaterra? Na Inglaterra. Enfim, só sei que era uma organização muito antiga, uma organização extremamente organizada e que tinha vários desses brechós, vários. E o trabalho voluntário que eu fiz, eu era responsável por fazer a seleção das peças, o que queria para venda e o que queria para reciclagem. Ali eu já gostei, né? Eu já gostei muito, porque querendo ou não, eu estava trabalhando na minha área, né? E ali eu já comecei a perceber várias coisas em relação à maneira como a gente se veste.
A quantidade, mas a quantidade de roupa que vai para o lixo é surreal. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, trazendo os dados mais específicos, para a gente começar realmente a expandir mais a consciência de que a responsabilidade é nossa também. E essa responsabilidade está totalmente relacionado à falta de estilo. Mesmo você gostando ou não gostando de moda, você tem o seu estilo. Ele é seu, você só não tem consciência dele. Voltando aí à minha história, eu vou ter que ouvir toda essa história de novo, porque daqui eu vou conseguir tirar vários vídeos para contar para vocês. Bom, trabalhando então como trabalho voluntário, trabalhei como diarista, trabalhei cuidando de criança. Isso já estava mais ou menos um ano na Irlanda, a autoestima inexistente, e trabalhando de faxineira, eu não fazia minha unha há mais de um ano, eu não cortava meu cabelo há mais de um ano. Então, estava numa situação bem ruim. Nisso, eu recebi uma mensagem no meu celular do dono da escola em que eu estava estudando. No segundo ano da Irlanda, eu mudei de escola. E essa segunda escola de inglês, eu fui para lá para estudar inglês, né? No segundo ano, eu mudei de escola, e nessa escola, os donos, eles são brasileiros. Eram brasileiros, acho que a escola não existe mais, não sei. E daí o dono da escola me mandou uma mensagem falando que era o dono da escola, se apresentando, dizendo que acreditava que eu poderia ajudá-lo. Bom, eu já estava numa situação tão ruim que eu pensei, nossa, sendo uma oportunidade de repente de trabalho, vou lá ver o que que é. Então a gente marcou um café e ele, né, te conversando, e depois eu estava vendo lá a tua inscrição e uma coisa me chamou muito a atenção. Porque tu é formado em fonoaudiologia, né? Eu, sim. Tá, se tu é formado em fonoaudiologia, tu entende de oratória. Eu, sim. Tá. E tu é formado em moda também? Eu, também. Tá, então se eu tô formado em moda, tu também entende de imagem? Eu, sim. Então, é isso que eu quero. E foi isso que aconteceu. Ficou esse silêncio, assim, ficou aquele momento, cri-cri, cri-cri. Eu pensei, isso que tu quer o quê? Eu não entendi. Nossa, fonoaudiologia e moda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Daí ele olhou para mim e disse, comunicação. Eu, oi? Ele é comunicação verbal, né? Melhorar a minha fala, melhorar a minha oratória, e a minha comunicação visual, melhorar a minha imagem. Eu fiquei, caramba, é isso, é isso. Para todo mundo que eu conto essa história, eu comento que se eu estivesse num filme do Walt Disney, fogos de artifício teriam saído de trás de mim. Eu disse, caramba, eu nunca tinha percebido a ligação entre a fonoaudiologia e a moda, o ponto em comum entre as duas. Caramba, é a comunicação. E aquilo assim, cara, é isso. Eu precisei mudar de país, eu precisei trabalhar de faxineira, eu precisei fazer trabalho voluntário para chegar num momento, numa outra pessoa de fora que eu nunca tinha visto, falar o que eu vim fazer aqui. A escuta, eu me permiti escutar o que ele tinha para me dizer. A partir dali, começou a vir milhares de coisas na minha cabeça, milhares de acontecimentos, e me mostrando assim, gente, acho que tudo o que eu busquei de estudos, né, fonoaudiologia, na moda, de autoconhecimento, era para mim, para eu melhorar a minha expressão, para eu colocar a voz no mundo das minhas ideias, que são um pouco diferentes. Aos poucos, conforme os vídeos vão aparecendo aqui, você vai ver. E ali começou, então, essa minha caminhada. Eu comecei a fazer atendimentos com ele. Na segunda semana, já deu um resultado absurdo. As pessoas já começaram a perceber grandes mudanças, mas não sabiam dizer exatamente o que era. Nossa, está mudando, né? A postura está diferente, está falando mais claro, mas as pessoas nem se davam conta. Percebiam a mudança, mas viam, nossa, como tu está bem? Né? Era isso que a maioria das pessoas falavam para ele. Então, aí eu comecei essa jornada de atendimentos, ele foi me indicando para outras pessoas, e assim, então, eu saí, parei de trabalhar como diarista e cuidando de crianças, para então trabalhar só com consultoria de imagem e oratória. E comecei todo esse processo, essa criação desse método. Em 2017, eu voltei para o Brasil, e aconteceram algumas coisas que me deixaram bastante desanimada, um pouco deprimida, 3 anos fora do Brasil, ganhando em euro, né, o que é bem diferente.
Então, daí que eu busquei, eu precisava buscar alguma coisa para voltar para o Brasil. Então, eu fiz várias imersões em programação neurolinguística. Daí eu entendi o exercício lá daquele livro, eu fui entendendo o quanto de sofrimento poderia ter sido evitado no meio do caminho. Comecei a entender o quanto o medo de falar em público, o medo de se expor, foi por algum acontecimento lá do passado que ficou programado e que é super possível mudar. É muito possível. Só que toda a minha formação, por exemplo, de moda, ela foi muito mais específica na parte de imagem. Fiz, então, um curso de consultoria de imagem, né? Então eu fui agregando coisas a mais aí para formar esse meu método do que é o que eu atendo hoje. Em 2019, eu já estava fazendo vários atendimentos individuais e eu percebia que era quase terapêutico. Acho que teve um ruidinho bem forte aí de fundo, né? Mas acredito que você tenha me ouvido. Então, eu comecei a fazer esses outros cursos, então fiz a programação neurolinguística, fiz a consultoria de imagem e já estava fazendo alguns atendimentos, tendo resultados incríveis. Veio a pandemia em 2020. E ali eu comecei a dizer, eu preciso expandir, eu preciso realmente expandir essas minhas ideias e ajudar cada vez as mulheres a aperfeiçoar sua comunicação e se expressar sem vergonha, sem ficar presa à imagem, a modismo. Não é isso, é o teu estilo. O teu estilo ele é único, ele é só seu. A sua forma de se expressar é única e ela é só sua. Medo do julgamento alheio, vergonha, né? Ou até uma certa confusão de ideias, ou desacreditar das suas ideias. Então, eu comecei a perceber muito disso nas mulheres, né? Por isso, eu quis, então, focar e mulher. E daí veio, então, nasceu no ano passado, em 2021, o Você Mais Comunicativa, que é justamente para você trazer para fora toda a sua expressão a partir de métodos, de exercícios, do como, da prática, que vai ser só sua. Eu passo a prática para você. Você fica com a autorresponsabilidade de fazer e realmente começar a mudar tudo que está no seu entorno. Quando você muda a sua comunicação, tudo à sua volta muda. Seja uma reação que você costuma ter, se você muda essa reação, muda esse pequeno padrão de comportamento comunicativo, tudo à tua volta muda. O teu trabalho melhora, os teus relacionamentos melhoram, a relação com o marido melhora, a relação com o namorado melhora, a relação com a irmã melhora, a partir do momento que você trabalha toda a sua comunicação, ouvindo, falando, se expressando, se vestindo, aumentando a autoestima, aumentando a segurança. E eu fui percebendo tudo isso, e tudo isso eu fui percebendo em mim também. Então, hoje, estar aqui, fazendo esse vídeo, conversando sozinha aqui com uma câmera, é para tornar você mais comunicativa. E esse você mais comunicativa, ele nasceu quando eu também estava me olhando no espelho, conversando comigo, me treinando, e falei para mim mesma, você mais comunicativa, você precisa falar mais as suas ideias, você precisa expressar mais o teu projeto. Você precisa fazer isso, então você precisa se tornar mais comunicativo. Daí que vem, é você mais comunicativo. Então, vem da minha história, vem da minha infância, vem de tudo que eu vim sendo exposta. Essa é uma história, essa é a história, né, de como que surgiu aí o Você Mais Comunicativa. E eu te convido a assistir esses vídeos, eu te convido a fazer as práticas, porque comunicação é prática. Eu te convido a quebrar paradigmas em relação à comunicação, em relação à imagem, em relação à oratória. E com certeza, não tenho dúvida nenhuma, com certeza a comunicação, ela transforma vidas. Então, mulher, seja extremamente bem-vinda, espero que você tenha ficado até o final. Não esquece de se inscrever aqui no canal e dar o seu joinha aí para mim. E também os comentários, se quiser perguntar mais alguma coisa, querer saber mais um pouquinho detalhes dessa história, coloca aqui embaixo para mim e eu te vejo no próximo vídeo. Grande beijo.